sentarem um minutinho. Quero louvar o Senhor mais uma vez pela oportunidade que Ele me dá de regressar a essa casa que é chamada Casa de Oração. Bom rever vocês. Estou sentindo falta de alguns rostinhos aqui, né? Porque a gente tem vindo e a gente não lembra o nome de todos os irmãos, mas a fisionomia de todos fica gravada no nosso coração. Eu vim, pastor João, com a mensagem. E ainda comentei essa mensagem no carro. Se o irmão puder melhorar só um pouquinho esse retorno para mim. Os irmãos sabem que eu não sou muito de pedir, mas eu estou me ouvindo e é muito ruim quando a gente ouve a gente mesmo. E eu até comentei com o irmão Fernandinho e com o missionário Gilberto o que eu estaria ministrando. Mas eu achei tão interessante, porque sexta-feira, na madrugada, o Senhor ele começou a me dar uma mensagem e eu comecei a anotar essa mensagem. E eu gosto de passar essa mensagem para o iPad para mim não perder, porque às vezes a gente perde. Mas como eu sabia o que eu ia ministrar, eu tinha convicção daquilo, porque era aquilo que estava no meu coração, não no coração do Senhor. Mas eu acabei que eu joguei o caderninho, onde eu comecei a fazer as anotações. Eu estava sentada ali e o Senhor falou comigo assim, é melhor me obedecer do que sacrificar. Eu quero orar nessa noite de hoje com vocês, igreja. Senhor, eu quero louvar, glorificar o Teu santo nome, pela bondade do Senhor e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor possa falar com a Tua igreja e que não seja eu. E eu te peço ajuda, Senhor Espírito Santo, porque é bem verdade que muitas vezes o Senhor me coloca em algumas situações difíceis. Mas eu te peço no nome de Jesus que mais uma vez o Senhor possa glorificar o Teu nome nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a se colocar sobre os seus pés mais uma vez. A minha gratidão ao Senhor, pastor Jonatas, pastora Rosângela, ao Senhor, ao meu esposo, ao irmão Fernandinho, que sempre nos acompanha aí, né? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro comigo, no verso 15. Eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo nessa noite, porque a gente vai precisar de caminhar. E eu gosto muito de pregar o texto. A gente vai estar lendo alguns versículos. Eu prometo que eu não vou ser cansativa, no nome de Jesus. Mas eu preciso de deixar essa mensagem, que eu entendi que essa mensagem é para essa noite. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15, diz: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizer, começando aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus, vamos assentar aí. Glória a Deus, louvando o nome do Senhor. É começo de ano. E no começo do ano a gente faz tantos planos para o ano, né, que está se iniciando. E muitas vezes nós chegamos aí no meio do ano e nós nos sentimos cansados. E a gente esquece de tudo aquilo que nós falamos com o Senhor, tudo aquilo que nós prometemos para o Senhor no culto da virada. Mas todas as notícias que nós temos visto têm diretamente apontado para o arrebatamento da igreja. Todas as notícias que a gente vê o que a palavra do Senhor disse um dia, que se levantariam reinos contra reinos e nações contra nações. E às vezes o nosso coração fica temeroso com aquilo que vai acontecer conosco. Mas o Senhor, nesse ano, Ele nos chama para uma profundidade maior nele. Não que nós não estamos buscando santidade, não que nós não estamos tentando ser santos, mas o Senhor, Ele requer mais de nós. O Senhor quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele. E dentro desse texto sagrado, a gente vai falar um pouquinho hoje, eu não quero ser cansativa, como eu disse, um pouquinho sobre santidade e intimidade com Deus. Nós lemos aqui no capítulo de 1 Pedro, sede santos como eu sou santo. Nós estamos vivendo em tempos onde que muitos estão procurando as bênçãos do Senhor, mas poucos, nem todos, eles não anelam tanto pela presença de Deus. E a santidade não é um legalismo, não é uma perfeição humana, mas é uma separação nossa com o nosso Deus.
E eu já começo a sentir muita graça de Deus, eu começo a sentir a bondade do Senhor mais uma vez aqui nesse altar. E quando nós falamos em santidade, santidade é aonde há intimidade, e aonde há intimidade a gente precisa de entender que aonde há intimidade com o nosso Deus, a manifestação da glória, da presença, do poder e dos milagres. Alguns anos atrás, lá 40 anos atrás, nós ouvíamos tanto de milagres, nós ouvíamos tanto de cura, nós ouvíamos tanto de prodígios. Aqui na América, uma missionária pelo nome de Catarina Kuma, no culto daquela mulher, quando ela começava a falar do Espírito Santo, quando ela começava a falar do amor de Jesus, do amor do Senhor, os paralíticos, eles se levantavam das cadeiras, os cegos começavam a enxergar, e eram coisas tremendas e maravilhosas. E hoje nós não temos visto tantas coisas como essa acontecer. Glória a Deus. Nós vemos aqui sede santos. E quando nós ouvimos e repetimos sede santos, do verso 16, se não me engano, santidade, ela é um chamado. Ela não é uma opção para nós cristãos. Santidade é claramente apresentada como um imperativo e não uma opção, pois Deus que chamou é santo. O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos trouxe de um mundo de chacal, de um lodo de perdição, porque eu acredito que nem todos aqui nasceram num berço evangélico, bom que seja, mas muitos aqui foram tirados, resgatados, limpados pelo Senhor. Glória seja dada o nome de Deus. Aleluia. Pois esse Deus que nos chamou, Ele quer que nós como filhos venhamos refletir o seu caráter santo em toda conduta baseada na própria natureza de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade, nós às vezes falamos em santidade, é tão interessante, porque quando nós vemos a igreja calada, não é porque a igreja não está gostando, é porque a igreja começa a refletir em como está a nossa conduta. É bem verdade que quando nós ministramos a palavra do Senhor, eu só estou na introdução, preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência. Mas é bem verdade que uma pessoa que ministra a palavra do Senhor, que ela começa a ministrar, é bem verdade que ela gosta, que a igreja acompanha, que a igreja glorifica, mas eu sou o contrário desses todos por aí, porque eu gosto que a igreja reflita, não que a igreja não glorifique, não adore, mas eu estou olhando para vocês agora e o Espírito Santo palestra no meu coração que está começando uma reflexão em mentes e em corações nessa noite. E quando nós falamos de santidade, nós pensamos que a santidade, ela é para o líder da igreja, ela é para o pastor da igreja, ela é para o missionário da igreja, mas é um chamado para todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Deus nos chamou para refletir o seu caráter. Deus nos chamou para ser parecido um pouquinho com Ele. No livro de Hebreus 12:14, está ali também que diz que caminhe em paz com todos, porque sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós lemos esse versículo e começamos a perguntar: Senhor, eu estou sendo santo assim que eu estou tendo paz dentro da igreja com o meu irmão? Eu estou sentindo paz nas decisões que são tomadas no começo do ano? Eu estou sentindo paz nos direcionamentos que são dados durante o começo do ano a respeito de quem foi levantado? Eu não sei se aqui foi levantado liderança ainda. Lá em Filadélfia só é levantado em fevereiro. Eu não sei os bastidores desse ministério, mas seguir em paz com todos. Eu tenho paz dentro do meu lar.
Eu estou tendo paz com o meu esposo. Meu Deus, Deus começa a virar as chaves. Eu estou tendo paz com o meu esposo, eu estou tendo comunhão. Ou simplesmente eu tenho paz quando eu entro dentro da casa do Senhor. Eu estou tendo paz nas minhas conversas. Nossa caminhada diária com o Senhor, ela também, para refletir o caráter de Deus, ela precisa ser moderada, ela precisa ser ponderada. Ser ponderada nas nossas redes sociais, ser ponderadas nas nossas conversas juntos com os nossos amigos. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos pregar, mas eu preciso, a igreja tem um pastor, mas o que o Espírito Santo de Deus, ele me direciona, eu preciso ser obediente à voz dele. Sem santidade não há visão espiritual, não há intimidade profunda com o Senhor. Devemos nos separar daquilo que nos separa do nosso Deus. Nós cristãos, eu creio nisso. Nós cristãos, nós não prostituímos, nós não adulteramos, nós não roubamos. Mas nós também não precisamos de ter bichinhos de estimação. Nós não podemos mentir. Nós não podemos ter distanciamento entre nós e o nosso Senhor. O Senhor, ele nos chama para viver um 2026 de intimidade e relacionamento com Ele. Aleluia. O Senhor tem que ser de fato o verdadeiro Senhor da nossa vida, da nossa história. A santidade, ela preserva a nossa intimidade com o nosso Deus. Deus deseja comunhão. O pecado gera a distância do Senhor. Mas a santidade, ela preserva em nós a comunhão com o nosso Deus. Isaías 59, no verso 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é Deus que se afasta de nós. É o pecado não tratado que bloqueia a presença do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E é tão interessante que o Espírito Santo de Deus, ele palestra ainda na introdução dessa palavra no meu coração. Que esta semana ainda, o Senhor está te dando tempo para procurar o seu líder, seja deste ministério, seja de outro ministério, e fala com ele, e confesse com ele, porque as misericórdias do Senhor, ela se manifesta todas as manhãs. Glória! Santidade mantém o nosso canal aberto com o céu. A santidade mantém o canal aberto entre o céu e a terra. Tudo aquilo que é liberado dos nossos lábios se torna em decreto no mundo espiritual. Quando temos uma vida em santidade, quando nós temos uma vida de comunhão com o Senhor, intimidade com Deus. Quem anda em santidade ouve a voz de Deus com clareza. E eu começo a pregar. Abre a Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 2. Quem anda em santidade com Deus, você pode não estar entendendo a forma que eu estou ministrando nessa noite de hoje, mas é porque é uma forma profética. O Senhor me disse que estaria ali falando no profético nessa noite de hoje com essa igreja. Quem anda em santidade ouve a voz de Deus com clareza. Quem anda em santidade tem a proteção do Senhor. Quem anda em santidade discerne a voz do Senhor. Quem tem intimidade, vive em santidade, ouve Deus. Quem tem santidade, vive intimidade com o Senhor, vive sensível ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em Êxodo 33, 11, o texto sagrado nos diz que, aleluia, eu vou estar lendo. Glória seja o nome do Senhor. É um pouco complicado porque o Senhor falou que essa mensagem seria no profético.
E ele vai no versículo, mas nós vamos estar aqui no 31, no 33, nós não vamos sair daqui. Moisés era um homem que ele tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem que vivia em santidade com Deus. E quando eu falo para você que, me desculpa, no 33:2, e quando eu falo para você que quem anda com Deus tem a proteção do Senhor, o texto sagrado nos diz que o Senhor diz a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou do Egito, suba a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Quem anda em intimidade com Deus, quem anda em santidade com Deus, não tem inimigo que resista, não tem inimigo que prevaleça. O inimigo não te para, o inimigo não te barra, o inimigo entra na sua casa, o Senhor entra na sua família e pode até o inimigo entrar, mas o Senhor dá palavra de ordem, o Senhor está à frente. Aleluia, harabai. Quem anda em intimidade com o céu, quem anda em santidade com Deus, pode aparecer um monte de Deus e o Senhor entra na frente e extermina com todos eles. Aleluia. Acho tão interessante. É porque entra, né? O Senhor, ele vai na frente. Aí eu sei falar, eu sei louvar, eu sei pregar, eu sei profetizar. Esses aí também o Senhor vai na frente e vai pisoteando e vai falando como o louvor falou aqui hoje. É somente Ele que cresce, é somente Ele que aparece, é somente o nome dEle que é glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Quem anda em santidade com o céu, quem anda em intimidade com o céu, eu vou falar algo aqui para vocês que é tremendo demais. Ouve Deus falar com Ele face a face. Êxodo 11, o Êxodo 33:11, o texto diz que ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Vocês não estão entendendo a profundidade disso aqui. Sabe quando Deus muda a sua rota? Sabe quando você não passa naquele local e você ouve a notícia daquele lugar? É porque você vive em santidade e você tem intimidade com o céu. E antes de você sair da sua casa, antes de você dar prioridade para o seu café, você coloca a sua saída e a sua chegada diante do céu, e o céu fala com você face a face. Você abre a palavra e o céu responde. Você abre a palavra e o céu direciona. Você abre a palavra e ela se torna bússola para a sua vida. Aleluia. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela é a luz para o nosso caminho. Nós nos tornamos amigos de Deus. Nós nos tornamos amigos do Senhor. Antes da palavra sair dos nossos lábios, o Senhor já sabe daquilo que nós precisamos. Antes da palavra sair dos nossos lábios, o Senhor já tem preparado aquilo que você e eu necessitamos. Eu acho tão interessante, pastor. Posso tomar essa água? Posso? Que quando a gente fala intimidade com o Senhor, eu me recordo de uma vez, eu acredito que em 2024, nós saímos para o Haiti. Nós compramos as Bíblias para o Haiti, as Bíblias haitianas, na linguagem do crioulo. E nós precisávamos de entrar no Haiti com essas Bíblias.
Eram quase 800 Bíblias para atravessar a fronteira da República Dominicana com o Haiti. Se você for procurar, você vai ver que a República Dominicana, ela tem alguns conflitos com o Haiti. Então, para você, quando você vai para fazer missão no Haiti, passando pela República Dominicana, você não pode falar que você vai para a República, você não pode falar que você está indo para o Haiti, porque senão você é barrado, você é impedido. Se você levar alguma coisa para abençoar, para ofertar, e que você não entra. E eu me recordo que nós preparamos uma caravana para ir, com alguns adolescentes da igreja, alguns jovens. Só que os jovens não estavam com os passaportes em dias, e eles precisavam do passaporte. E acabou que não tinha como entrar muitos jovens com nós, pastor. E eu mais o meu esposo começou a falar assim: agora como é que a gente vai fazer para poder entrar com esse tanto de Bíblia no Haiti? A gente vai conseguir levar aí umas 50, 60 Bíblias no máximo. E eu falei com ele assim: filho, nós vamos levar 800 Bíblias, vai ficar um pouco aqui para a próxima viagem, mas nós vamos chegar nesse Haiti, porque o pastor Vitor está lá, tem 22 anos, e ninguém nunca levou Bíblia para evangelizar aquele povo ali. Então o Senhor, Ele me deu uma ordem, e esse ano é ano de semear a palavra, e nós vamos semear a palavra. Eu preciso que vocês entendam o que é ter intimidade com o céu, porque às vezes nós esperamos coisas grandes demais, milagres, paralíticos andar, mas são coisas pequenas, são detalhes. E o meu esposo começou a arrumar as malas, e nós pegamos o meu neto de 10 anos, e nós falamos: se o Daniel vai com a gente, porque eu levo 2 malas, você leva 2 malas, ele leva 2 malas. E nós começamos a arrumar as malas para embarcar no outro dia pela manhã. E meu esposo na sala falou comigo assim: olha, filha, a gente não vai conseguir não. Você pode preparar o seu cartão de crédito aí para você pagar essas Bíblias, porque é muita Bíblia. Esse negócio aqui está muito, isso aqui está muito pesado. E eu falei com ela assim: ô filho, arruma essas malas aí, vai arrumando essas malas aí, porque eu vou subir lá no quarto de oração, eu vou abrir a palavra de Deus, eu vou orar ao Senhor, e o Senhor vai nos responder o que vai acontecer. Quando eu subi, eu ajoelhei, peguei a palavra. Quando eu abri no texto sagrado, o Senhor diz: irei adiante de vós, quebrarei as portas de bronze. Aleluia. Eu disse correndo e falei para ele assim: arruma todas essas aí, põe mais um, porque Deus vai dar livramento. Ah, você está de brincadeira. Eu falei: Deus falou, e se o céu falou, Ele nos garante ter intimidade com o Senhor. É você precisar de coisas, e o Senhor também te ajudar. Deus não é Deus de barganha, mas um pai não nega um pão para o filho. Arabarrachou querendo calabar. Chegamos no aeroporto de Newark. Aí teve lá: vai, coloca as fitas nas malas. Veio uma mulher. Aí aquela mulher olhou e falou assim: para onde vocês vão? Meu esposo falou assim: para o Haiti. E eu falei assim, e ela falou: o que tem nesse tanto de mala? Eu falei: Bíblia. Nós estamos levando Bíblia para o Haiti. Ela olhou para mim, olhou para ele e falou comigo assim: tá vendo aquele homem lá, naquela esteira? Ele falou: tô. Aí ela falou assim: vai lá e coloca todas as Bíblias nas mãos daquele homem. Ele foi junto comigo. Nós chegamos ali, passamos aquelas malas. E você pode aplaudir que é por nome do Senhor, ser glória. Nós não pagamos um excesso de bagagem. Todas as Bíblias chegaram no Haiti para a glória do nome do Senhor. Quando nós andamos em santidade, quando nós buscamos em Deus, o Senhor, Ele vai adiante de nós. Você não está entendendo o que o céu está dizendo para você nessa noite? O Senhor está indo diante de você. Deus está indo diante de você naquele contrato. Deus está indo diante de você naquele trabalho. Deus está indo diante de você naquele consultório médico. Arabai. Deus está indo diante de você na vida daquele seu que você está cansada de orar, de clamar, de interceder e não ver resultado, mas o Senhor está indo adiante. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Quem tem uma vida de santidade com Deus e quer a intimidade com o Senhor, ele procura se afastar das coisas terrenas. Eu preciso te falar algo aqui, pastor. Eu sou profeta quando Deus quer me usar. Eu sou profeta não é porque eu quero ser usada por Deus, não. Eu sou profeta porque eu sou disponível para o céu. E a mensagem que o céu entrega para o seu coração nessa noite é essa. Quando acabar o culto, se o Senhor quiser me usar para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo e para te dar o recado que você veio buscar nessa noite da boca do profeta, Ele pode usar. Mas por enquanto eu estou aqui para entregar a mensagem do Senhor para o ano de 2026 é santidade, intimidade com o Senhor. Aleluia, glória. Êxodo 33, 9 diz que, aleluia, quem tem intimidade com Deus, ele quer viver mais coisas. Eu não quero simplesmente ser mais um no banco da igreja. Eu não quero simplesmente ir ao culto. Eu não quero simplesmente aplaudir. Eu não quero simplesmente glorificar. Eu não quero simplesmente, não. Eu quero é ver a glória. Eu quero é ver a presença. Eu quero sentir a Shekinah. Eu quero é tocar nele. Aleluia. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quem quer intimidade, quem quer viver uma vida de santidade com Deus, afasta-se do arraial para viver a glória de Deus. Afastar do arraial não é que você não vai ter problemas, não é que você não vai ter dificuldades, mas afastar do arraial é entender que o meu Deus está no controle total e absoluto de toda a minha vida. Deus está no controle do meu trabalho. Tem neve, o inverno está castigante, não tem trabalho, mas eu entendo que o meu Deus, o meu Senhor, Ele cuida até dos pássaros, então Ele vai cuidar de mim. Aleluia. Se você puder colocar para mim aí um texto que eu lembrei aqui agora, que está no livro de Lucas 12, se não me engano, no verso 22. Aleluia. Alguém consegue colocar? Se não consegue, eu vou abrir isso aqui. Eu preciso de ler isso aqui porque o Senhor tem um recado para alguém aqui nessa noite. Já colocou? Aleluia. Aleluia. Pode passar mais um. Eu acho que é no 23 ou no 24. 12, 23 ou 24. Aleluia. Mais um pouquinho. Isso. Considerais os celeiros que alimentam quanto mais. Yes. Considerais os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Aleluia. O que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, para os seus seguidores, era assim: olha só, de um lado está o mar Mediterrâneo, do outro lado está o deserto, mas as aves elas não plantam, as aves elas não fazem os celeiros delas, mas eu cuido dela. Ainda mais vocês, que é a noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro, ainda mais vocês que é a raça eleita, o sacerdócio real. O Senhor, Ele convida você a aumentar um pouquinho a tua fé nessa noite e crer que Ele não vai deixar faltar nada. Arabai, choquerende calabai. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele fala nessa noite: descansa em mim. Não se preocupa, não se fadigue. Eu não perdi o controle de nada. Eu estou no controle. Eu estou na direção desse carro. Eu estou no comando desse navio. Está parecendo que as ondas vão afundar, que vai ter naufrágio, mas não vai ter não. O Senhor está no controle total e absoluto. Arabai, calabai. Ai, é como se eu ouvisse alguém dizer assim: Senhor, está tudo parado, o documento está parado, agora
coisas. Eu vejo sim o que o homem está fazendo e falando, mas o Senhor, Ele fez a mesma coisa no Egito quando tirou Israel da escravidão. A Bíblia fala que o Senhor, Ele endureceu o coração de Faraó. Foi tanta coisa que aconteceu ali, mas depois o Senhor exterminou com todos os inimigos do povo de Israel, para o nome dele ser glorificado. Está vindo resposta de oração para essa nação. Está vindo resposta de oração para essa situação. É como se eu visse o Senhor mexendo em governos nessa noite de hoje. É como se eu visse o Senhor mudando rota em computadores, mudando rotas em leis, para glorificar o nome dele. Tem crente que vai testemunhar nessa igreja. Tem crente que vai testemunhar neste lugar. Tem crente que vai vir aqui fazer culto de adoração ao Senhor. Arabai choquerende calaba. Aleluia. Glória a Deus. Quem vive em santidade não se contenta apenas com milagres. Ele quer só a presença de Deus. Ele deseja a presença. Senhor, os milagres, eles seguirão aqueles que crêem. Os milagres, Ele vai seguir o povo que crê. Mas eu não quero me contentar com o milagre. Eu quero sentir a presença do Senhor. Eu quero ter a convicção e a certeza para onde eu estou caminhando. Eu não quero que o meu Senhor me deixe. Eu não quero que o Espírito Santo de Deus afaste de mim. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem decide viver uma vida de santidade não troca o Senhor por nada e nem por ninguém. Êxodo 32:1 diz que quando Moisés ele sobe para estar com o Senhor, o povo acha que Moisés ele não iria retornar. O povo acha que Moisés não iria voltar. Eu começo a pedir para Arão, para que Arão fizesse deuses para que eles adorassem. Fizesse outros deuses. Arão pede para trazer os adornos, as joias, e ali é se construído um bezerro de ouro. O Senhor ouve, o texto diz que o Senhor ouve o barulho no arraial. Olha que coisa tremenda. E o texto sagrado nos diz que quando o Senhor ouve o barulho no arraial, Ele manda que Moisés descesse, porque o povo de Moisés estava pecando. Olha só, quem vive em santidade e intimidade com Deus, mesmo sabendo que há calamidade contra o Senhor, ele se disponibiliza a interceder por alguém. Ele se disponibiliza e orar por alguém. E eu acho tão maravilhoso e tão lindo da história de Moisés, é que mesmo ele vendo esse contexto todo, mesmo sendo um Deus criador, mesmo sendo um Deus poderoso, Moisés ele se posiciona para aconselhar Deus. Moisés ele dá conselho por Deus. E o texto sagrado nos diz que o Senhor se arrepende em destruir o povo. Quem anda em intimidade com o Senhor, quem anda em intimidade com Deus. É tão interessante que Moisés ele dava conselhos. Senhora, como assim nós vamos aconselhar o Senhor? Porque quando nós oramos e nós estamos vendo que tem uma vida que está sendo ceifada dentro da nossa casa pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, pelas drogas, pela prostituição em outros deuses, pessoas que têm feito bezerros de ouro para adorar, nós começamos a orar e nós começamos a falar com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia e salva aquela vida. O Senhor ele fala no meu coração nessa noite que existem lares onde tem pessoas que têm feito altares, existem mulheres que têm vivido, só o céu sabe, porque dentro do seu lar existem esposos que têm criado e adorado bezerros de ouro.
E por causa da sua oração, por causa da sua intercessão, o Senhor tem dado livramento no ambiente. Peraí, você está aconselhando Deus? Porque você vai lá e fala assim, ó. Senhor, tenha misericórdia, salva. Senhor, guarda na rua, guarda no trabalho, dê livramento. Aí o Senhor olha lá de cima e fala: é por causa da sua intercessão, é por causa da sua oração que eu mudo o decreto e glorifico o meu nome dentro da sua casa. Aleluia. Infelizmente existe ainda pessoas que têm trocado o Senhor pelo mamon. Existe ainda pessoas que têm trocado o Senhor por redes sociais. Existem pessoas ainda que trocam a presença de Deus por vários outros deuses. Mas nós estamos aqui nesta noite de hoje diante de uma igreja que está anelando pela presença, diante de uma igreja que está buscando a intimidade com o Senhor, porque agora é 9 horas da noite e tem um frio terrível lá fora, e você está aqui para glorificar, você está aqui para adorar, você está aqui porque você está entendendo que tem um Deus que está indo na sua frente. Aleluia. Nós estamos quase acabando. A intimidade, ela gera transformação. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não permanecemos o mesmo. O texto nos diz, no Êxodo 34, 29, que Abraão, quando ele entrava para a tenda, Abraão, quando ele falava com o Senhor, a intimidade, Moisés, a intimidade de Moisés, ela era tão tamanha com o Senhor, era de uma profundidade tão grande, a busca dele, o relacionamento dele com Deus, era tamanha que o rosto dele resplandecia a presença do Eterno. O nosso rosto tem que resplandecer a presença do Senhor. Não é só a minha roupa que tem que mostrar a presença de Deus, não é só o meu cabelo que tem que identificar a presença de Deus, mas é as minhas ações, é o meu caráter parecido com o caráter de Cristo, é eu entender que quando eu estou só, o Cristo também está, é eu entender que quando eu estou na minha casa, o Cristo também está, é eu entender que quando eu estou no meu carro dirigindo, o Cristo também está, é eu entender que quando eu estou fazendo o pagamento dos meus funcionários, o Cristo está, é eu entender que quando eu estou só, o Cristo também está. Harabai, choquerende calabai, choquerende calabai. Eu preciso de entender que o meu carro não vai me levar para o céu, que a minha casa não vai me levar para o céu. Eu preciso de entender que o meu dólar não vai me levar para o céu, ele vai ficar para trás. Choquerende calabai, a única coisa que vamos levar dessa terra é o nosso relacionamento e a nossa intimidade com o nosso Deus. A única coisa que nós vamos levar dessa terra, a única coisa que nós precisamos para entrar no céu é ter uma vida de santidade, de intimidade, relacionamento com o Senhor. A intimidade e relacionamento com o Senhor faz com que nós vivamos o extraordinário de Deus. A intimidade e o relacionamento com o Senhor faz com que nós resplandecemos o Cristo. Arabai, eu saí lá de Filadélfia e vou entregar. Eu preciso de ter tempo de qualidade com o céu. Eu preciso de ter tempo de intimidade com a palavra de Deus. Eu preciso de dizimar a palavra. Eu preciso de dizimar o meu tempo com Deus. Não é somente o meu trabalho que precisa de ser valorizado. A presença do Eterno, ela precisa de ser mais valorizada do que todas as coisas na face dessa terra. Arabai, choquerende calabai. Eu preciso de entender que a rede social virou ladrão dentro da nossa casa. E eu acho tão interessante, é porque lá naquele livro lá de Lucas 12, se não me engano, no 33, o Senhor Jesus fala também para que estejam acesas as nossas candeias. Porque a gente não sabe que dia que Jesus vem.
Aí a gente fica só preocupar demais. Eu preciso de estar crente, precisa mesmo, mas nós precisamos de tirar o ladrão de dentro da nossa casa. E o ladrão de dentro da nossa casa chama rede social. Arabai. Eu preciso de entregar isso aqui. O ladrão dentro da nossa casa chama Facebook, Instagram, aqueles outros negócios que tem lá, aqueles outros trecos lá. O nome deles é ladrão. A nós evangelizamos sim, mas nós precisamos de tirar tempo para a palavra do Senhor. Nós precisamos de ter tempo para oração. Nós precisamos de buscar em jejum, porque os dias são maus. Nós queremos viver um avivamento, mas não existe avivamento sem santificação. Não existe avivamento sem intimidade e relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de relacionar com o nosso Deus. A ordem do céu para 2026, para a vida do cristão, é relacionamento, é intimidade, é busca. Arabai, Arabahasho querende calaba, Arabahashe querende calabahasho. Nós precisamos de entender que Jesus está às portas. O Senhor, Ele vai buscar uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro. Como nós vamos casar? Meu Deus, o Senhor vai vir para buscar a noiva. Noiva não casa sem relacionamento. A noiva não casa sem conhecer o noivo. Só lá naqueles países, lá para lá, muito longe, que eles fazem essas doideiras. O pai vai lá e pega a noiva, mas mesmo assim o pai ainda conhece a noiva que vai dar. Conhece para quem vai casar. Nós não casamos sem conhecer o noivo. O noivo não vai casar sem conhecer a noiva. A noiva só vai casar com o noivo se tiver relacionamento, se tiver intimidade. E para ter intimidade com o céu, nós precisamos de mergulhar nas escrituras sagradas. A intimidade muda os nossos desejos, a intimidade corrige os nossos caminhos, e a intimidade gera frutos. Arabai. Os frutos do Espírito Santo só é gerado com a intimidade com o Senhor. Como assim? Eu estou terminando, você pode ficar de pé. A intimidade com o Senhor, os frutos do Espírito Santo, ele só é gerado na intimidade. Como assim? Como assim? Coloca aí sobre os frutos do Espírito para nós terminar em Gálatas, não é isso, pastor? Gálatas 5, se não me engano. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 5. No seu verso, não me recordo, mas eu acredito que 5:22, é isso, né? Aleluia. 5:22, se não me engano. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí nós oramos e falamos: Senhor, dai-nos os frutos do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo de Deus, ele me fala nessa noite é que ele quer dar, mas nós vamos ter ele se nós buscarmos na tua palavra. Porque quando nós começamos a ler as escrituras sagradas, o Senhor, ele nos dá amor para o nosso próximo. Quando nós começamos a ler as escrituras sagradas, nós sentimos gozo, nós sentimos alegria. Por quê? Porque nós entendemos e nós agradecemos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos. Nós somos gratos a Deus pela essa nação, nós somos gratos pela nossa casa, nós somos gratos pelo pão que o Senhor nos dá, nós somos gratos por todas as coisas. Então nós vivemos em alegria, nós vivemos em gozo, nós não murmuramos, nós não reclamamos. Nós entendemos que nós estamos passando por uma temporada, e todas as temporadas, todas as estações, elas têm fim. Aleluia, aleluia. Longanimidade, nós passamos a ter mais cuidado naquilo que nós falamos, nós passamos a ter mais paciência com aqueles que nos cercam, aqueles que são mais fracos. Nós passamos a ser benignos, nós passamos a ser bondosos, nós temos fé, nós acreditamos que o nosso Deus faz, que o nosso Deus cura, que o nosso Deus batiza com o Espírito Santo, que o nosso Deus renova, que o nosso Deus liberta, que o nosso Deus cura. Nós acreditamos que o Senhor faz porque
Glória a Deus. Aleluia. Não há lei contra tudo isso aí. Não há lei. Não há condenação contra tudo isso aí. E o Senhor, Ele quer nos presentear. O Senhor, Ele tem tantas coisas para fazer por nós no ano de 2026. Mas a melhor coisa é o nosso relacionamento com Ele. Aleluia. Eu convido você, se ainda tiver tempo e com autorização do pastor. Ainda tem tempo, pastor. Eu convido você a vir na frente. É só você e o Senhor que sabe como está o seu relacionamento com Deus. E é bem verdade que nós não gostamos de ir no altar desses tipos de mensagem. Mas quando nós caminhamos para o altar, é porque nós estamos deixando no altar tudo aquilo que impede nós vivermos o extraordinário do céu. E eu convido você que quer viver o extraordinário do Senhor em 2026, em todas as áreas da sua vida, a caminhar para o altar. Eu convido você a dar um passo à frente, que nós estaremos orando para a sua vida. Você que quer viver o sobrenatural do Senhor, você ainda que não viveu o extraordinário de Deus, você ainda que quer que o Senhor use as suas mãos para curar, você que ainda quer que o Senhor use os seus pés para ministrar o Evangelho, você ainda que quer que o Senhor use os teus lábios para profetizar, você que ainda quer que o Senhor use a sua vida como canal de bênção, eu te convido a vir na frente nessa noite de hoje. Nós estaremos orando por você nessa noite. Eu convido você também que necessita de uma porta de escape. Eu convido também você que necessita de uma porta de escape. Eu convido você que precisa aqui nesse ano de 2026, um ano profético, um ano que tudo aquilo que nós liberarmos através do poder da nossa palavra, o Senhor irá concretizar no ano de 2026. Você que necessita que o Senhor entre na sua casa com salvação. Você que necessita que o Senhor adentre naquele local e quebre as correntes ali naquele lugar, para que o nome dele seja glorificado. Nós estaremos orando para você que deseja ter uma plenitude. Senhor, eu quero viver plenitude do Senhor nesse ano de 2026 em todas as áreas da minha vida, na minha área espiritual, na minha vida financeira. Senhor, eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma cura emocional. Eu preciso de uma cura física. Eu convido você a vir na frente nessa noite que nós estaremos orando pela sua vida.